O primeiro Tomb Raider foi o jogo que marcou uma geração, um dos melhores jogos da franquia, cheios de momentos marcantes e fases memoráveis e gostosas de jogar. E é por isso, hoje, com a vossa companhia, tenho o privilégio em ranquear todas as fases deste jogo que nos apaixonou a todos. Vamos a isso. Em último lugar, temos a fase Nautilus Mines. Eu não consigo gostar desta fase. Nem por ter ficado mais lindo no Remastered. Olhem para esta lava como ficou linda. Mas ainda assim não me convence. Começamos sem armas, presos numa mina, em que o objetivo é recuperarmos as pistolas, apanhando os 3 fuses. E todo o processo para apanhar os fuses é demasiado aborrecido, porque andas sempre no vai e vem. De um lado para o outro, ou volta para trás, ou vai para a frente. Parece que já nem sabes o que hás de fazer. É muito chato até os coletares a todos. Temos que derrotar 3 bosses chatos e difíceis, em que facilmente acabas por morrer. A fase é demasiado longa, parece que nunca mais termina, e sempre que chega a esta fase, a única coisa que me apetece fazer é pular um nível. Por tudo isto, esta fase fica em último lugar. Em 14º lugar, temos a fase A Cisterna. Não podemos negar, esta fase ficou linda com o Remastered. Mas a fase para mim é demasiado aborrecida. Só me dá vontade de pensar quando é que esta fase vai terminar. É super confusa, não tem ação nenhuma, perdes-te com facilidade, ficas horas a tentar perceber o que fazer, passas a maioria do tempo dentro de água, na companhia destes malditos crocodilos. E claro que não nos podemos esquecer da quantidade de vezes que o Pierre nos aparece para nos chatear a cabeça. É um inferno. É um alívio tão grande quando consegues obter as 3 chaves depois de um longo tempo. Não é de todo das minhas fases preferidas. O melhor momento desta fase é quando encontramos a saída. E é por todas estas razões que eu coloco esta fase em 14º lugar. Em 13º lugar, temos a fase Tomb of Tihocan. Para mim, a primeira parte do Tomb of Tihocan devia de ser excluída. A cisterna e a parte final do Tomb of Tihocan deviam ter sido feitas numa única fase. Esta primeira parte é completamente desnecessária. Não gosto mesmo nada da primeira parte do Tomb of Tihocan. É muito secante, não tem exploração, não tem quebra-cabeças. Parece que o jogo te mostra para onde tens que ir com muita facilidade. Na parte em que precisas de apanhar 2 chaves, é quando as coisas começam a ficar interessantes. É memorável quando encontras a tumba de Tihocan. A batalha contra os centauros é épica. Mas o melhor de tudo é quando acabamos de vez com o Pierre. Maldito! Não há dúvidas que esta última parte do Tomb of Tihocan é maravilhosa e só por isso é que ganha a cisterna, conquistando o seu 13º lugar. Em 12º lugar, temos Atlantis. Não me interpretem mal, eu não odeio esta fase. Eu gosto da ideia de termos de subir a pirâmide e enfrentarmos desafios difíceis. Quando alcançamos uma área nova, as coisas vão ficando mais difíceis cada vez que vamos subindo na pirâmide, o que torna as coisas demasiado interessantes. É épico o momento em que encontramos a Doppelganger pela primeira vez. Quem não se lembra deste momento e quem é a Doppelganger? Todos sabem o que acontece quando disparamos para a Doppelganger.
elas morrem. Mas eu tenho que ser sincero para vocês. Quem inventou estes inimigos, minha Nossa Senhora, torna-se impossível de lidar com estes inimigos. A fase torna-se numa dificuldade absurda. Aparecem vários ao mesmo tempo. Isto é absurdo! É impossível de lidar. Nunca foi tão boa a sensação de terminar uma fase. A fase em si é boa e é interessante ao mesmo tempo a nível de dificuldade, mas eu odeio lidar com este tipo de inimigos e por isso esta fase fica em 12º lugar. Sanctuary of the Skian em 11º lugar. Tenham calma, eu sei que é um choque para vocês e eu adoro níveis de Egito, mas Sanctuary of the Skian para mim deixa-me um pouco estressado por conta destes inimigos. Não há a mínima paciência, o que me deixa com pouca vontade de rejogar esta fase. E não me falem da última parte desta fase. Acho que isto fala por si, certo? Esta é a razão para esta fase estar numa posição tão baixa. Mas atenção, eu acho esta fase muito boa. E não é nada fácil, é super desafiante. E o nível de exploração é muito bom. Precisamos de encontrar 2 chaves para abrir esta porta e é desafiante estar na guarda destes centauros. A beleza desta fase é notória. Não há palavras para descrever esta beleza. E também é muito gostoso acabarmos com o Larsen de vez. Vocês não acham? Por isso, esta fase fica em 11º lugar. The Great Pyramid em 10º lugar. Imaginem a primeira vez que enfrentam este boss épico e o tão desafiante que é. Quem não se lembra deste grito épico da Lara? Um sabor gostoso quando acabamos com o boss de vez. Após derrotar o boss, o objetivo é fugir da pirâmide. E eu adoro isso porque a fase está cheia de armadilhas. O jogo coloca-te à prova de tudo o que aprendeste no jogo inteiro para testar as tuas habilidades. E isso é maravilhoso. São muitas as armadilhas que tens que lidar para conseguir chegar ao final da fase. E no final ainda tens que ter fôlego para enfrentar a Natla, o último boss do jogo. E quando achamos que a Natla morreu, temos uma surpresa. É ótima toda a intensidade desta fase de início ao fim. Por isso mesmo, The Great Pyramid fica em 10º lugar. Em 9º lugar, temos a fase Caves, a primeira fase do jogo. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que nos apaixonámos pela Lara Croft e o que é Tomb Raider. É muita nostalgia rejogar esta fase. São muitos momentos marcantes. Mas a razão por esta fase estar numa posição baixa é por ser uma fase muito simples. A fase é maravilhosa, mas é demasiado simples. Não é uma fase desafiante, nem de exploração. E esta fase não nos dá isso, apenas nos introduz o que é o Tomb Raider. Sabe bem jogar esta fase, mas eu prefiro fases desafiantes e de exploração. Por isso, esta fase fica em 9º lugar. Em 8º lugar, temos City of Vilcabamba. Bom, aqui nesta vila temos alguns perigos para enfrentar e muito para explorar. O que para mim é maravilhoso. Adoro explorar cada canto. Esta fase faz-te realmente sentir o que é o Tomb Raider. Com exploração, vários inimigos para derrotar e armadilhas perigosas, a fase fez com que eu ficasse mais interessado no jogo. Por isso, esta fase fica em
oitavo lugar. Em sétimo lugar temos Colosseum. Adoro a dinâmica desta fase. E quando chegas ao Coliseu, dá-te vontade de explorar tudo. É simplesmente lindo. O objetivo é conseguir esta chave para entrarmos aqui dentro. E todo esse processo até conseguir apanhar a chave é muito divertido. Combates na arena com estes leões queridos. E gorilas. Puzzles para resolver. Adoro cada desafio que esta fase nos dá. E há muita exploração. Mas tirando o chato do Pierre Dupont e estes crocodilos chatos que querem comer a Lara viva, a fase é maravilhosa. É demasiado gostoso jogar esta fase. E merece, sem dúvida, estar na sétima colocação. Em sexto lugar temos a fase Tomb of Qualopec. Esta fase é maravilhosa e temos alguns perigos pelo caminho. E alguns cuidados porque caminho é que vamos tomar. Temos de completar 3 desafios para abrir estas 3 portas. Até chegarmos ao The Skion. E quando o apanhamos temos que fugir da tumba com muito cuidado até chegarmos ao fim e enfrentarmos o Larsen. E esses momentos todos são maravilhosos. E eu adoro isso. Esta fase, para mim, tem um carinho muito especial por ela. Não é uma fase difícil, é uma fase até bastante fácil de ser jogada. E é muito gostoso rejogá-la vezes sem conta. E também é uma ótima forma de terminar as fases do Peru. Por isto, esta fase tem todo o direito de ficar no seu sexto lugar. Em quinto lugar, temos City of Kamun. Para quem não sabe, eu adoro fases do Egito. Quando joguei esta fase pela primeira vez, apaixonei-me no primeiro minuto. Reparem nesta estátua linda. Para quem gosta de exploração, eu tenho a certeza que vai amar esta fase. Principalmente para quem adora o Egito. Adora apreciar tudo o que esta fase tem. Mas nem tudo nesta fase é belo. Há armadilhas que te fazem morrer com facilidade. Sem ser empurrar este bloco muitas vezes e destas múmias chatas que eu tanto detesto. Esta fase era simplesmente perfeita. É uma das minhas preferidas. Com muito orgulho, digo que esta fase fica em quinto lugar. Obelisk of Kamun em quarto lugar. Tal como City of Kamun, esta fase é maravilhosa para mim. O que a faz ganhar a City of Kamun é ter muito mais exploração. Adoro rejogar esta fase vezes e vezes sem conta. É tão linda esta fase que eu nem tenho palavras. Toda a dinâmica desta fase é muito mais intensa e desafiante ao mesmo tempo. E tem muitos mais puzzles. E também porque há inimigos chatos que nem precisamos de estar junto deles para os matar. Temos sempre uma área segura. E isso facilita muito a nossa vida. É muito fácil. Sendo que algumas nem sequer acordam se formos por outro caminho. E há inimigos que nem precisamos de ir para o pé deles. Temos de apanhar 4 objetos para sair daqui para fora. Até chegarmos a esta área novamente, colocarmos os objetos nos devidos lugares para entrar no Sanctuary of the Skian. E todo o processo para chegar até ao fim é muito mais intenso. A minha fase preferida, sem dúvida, do Egito. Conquistando o quarto lugar para
Obelisk of Khamun. Em terceiro lugar, temos The Lost Valley. Atrevo-me a dizer que esta é das melhores fases de toda a franquia. É impossível não gostar desta fase. Temos de encontrar 3 peças de engrenagem para fechar esta porta para o outro lado deixar de ter água, para conseguirmos entrar dentro da tumba de Kolopek. E todo esse processo é icónico. Explorar este vale perdido é algo maravilhoso. A exploração que há nesta área e a beleza dela fazem a riqueza desta fase. E claro que o momento grandioso de encontrarmos o T-Rex pela primeira vez é algo que ninguém consegue esquecer. Sem dúvida, dos melhores locais que encontramos em todo o jogo. Tomb Raider 1 é um jogo maravilhoso e está cheio de fases icónicas, e esta é sem dúvida uma delas, conquistando assim o seu terceiro lugar para The Lost Valley. St. Francis Folly em segundo lugar. Esta fase para mim é das mais desafiantes deste jogo. Temos de encontrar 4 chaves para abrir esta porta e cada uma delas está dentro de uma sala cheias de armadilhas bastante perigosas que temos de enfrentar até apanharmos todas as chaves. E claro que há segredos bastante difíceis de alcançar. Não nos podemos esquecer que temos de ter bastante cuidado para onde vamos para não morrermos. É apaixonante toda a dinâmica desta fase. Adoro cada desafio que esta fase nos dá. Por isso, ficando em segundo lugar para St. Francis Valley. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, temos a épica fase Palace Midas. Antes de mais, vejam como ficou linda no Remastered. Esta fase tem tudo o que um jogo Tomb Raider tem para nos dar. Puzzles, exploração, combates e armadilhas. É simplesmente fantástico jogar esta fase. Um dos melhores momentos, se não o melhor momento de toda a história do Tomb Raider, é quando a Lara se transforma em ouro. O objetivo é encontrar 3 barras para abrir esta porta e colocá-las em ouro, que estão escondidas por dentro de cada uma das salas, e cada uma delas contém o seu objetivo, que pode ser bastante difícil. É incrível toda a dinâmica desta fase. Acho super interessante a resolução deste puzzle. Na minha opinião, é a melhor fase do Tomb Raider 1 e eu adoro-a. Por isso, Palace Midas, com toda a certeza, fica em primeiro lugar. Espero que tenham gostado deste vídeo e digam nos comentários a vossa opinião das fases que mais gostam e daquelas que menos acham graça deste primeiro jogo maravilhoso. Não se esqueçam de comentar, deixar o like e compartilhar com os vossos amigos. Obrigado pelo apoio de todos vocês, beijinhos a todos e até ao próximo vídeo.